Irmãos, eu quero trazer uma palavra para a igreja nesta noite sobre um umbral das portas. O sangue como sebe de Deus sobre a nossa casa. Abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. É um texto que eu gosto muito. Gosto muito de ler esse texto. Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 até 14. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé para a leitura da palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Significa dizer, irmãos, que o povo judeu, eles têm 2 calendários. O mês de Abib, mês de Nissan, primeiro mês religioso. Depois, quando eles voltam no cativeiro babilônico, passa a ser o 7º mês, quando eles voltam do cativeiro babilônico. Então, eles têm um calendário religioso, formado aqui em Êxodo, capítulo 12, e um calendário civil, quando o povo, liderado por Esdras, Zorobabel e Neemias, voltam do cativeiro da Babilônia, e aí eles têm um novo ano civil. Então, o ano religioso é este. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho, mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Quando você lê assim, toda a assembleia da congregação de Israel, você está falando toda a igreja. Toda a igreja de Israel. Essa era uma palavra que no Velho Testamento servia para a igreja. Verso 7. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão uma carne assada ao fogo, com pães ázimos, sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça, com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Significa a passagem do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sebe, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir toda a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: Pai, muito obrigado por essa leitura tão rica, de tanto ensinamento, e que nos mostra um tempo tão precioso, marcante do povo de Israel e para nós como igreja dos dias de hoje. Aplica aos nossos corações, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nesta breve meditação, eu quero pontuar algumas coisas. Os irmãos sabem que eu tenho sempre
falado à igreja sobre as 3 principais festas bíblicas, as quais são Páscoa, Primícias ou Pentecostes, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Esta é a festa de Páscoa, que acabamos de ler, que Moisés, por orientação do Senhor, institui. O povo ainda estava no Egito, o povo ainda era cativo, o povo estava lá como escravo, estava amassando o barro para forjar os tijolos que iriam construir as cidades do imperador. Mas o povo estava clamando. Quando você lê o texto em Êxodo capítulo 3, você vai ver que o povo estava clamando. E Deus levanta um libertador, que é Moisés. E depois que Moisés está ali confrontando o faraó, esta já é a última noite, sobre a 10ª praga. E Deus diz assim: eu farei juízos contra os deuses de faraó. Então, aqui nós entendemos que há uma batalha espiritual sendo travada. Não era apenas uma negociação política. Havia também uma batalha espiritual. Moisés e Arão se apresentavam diante de Faraó, negociação política. Mas havia uma batalha espiritual. E todas as vezes que vinha uma praga sobre o Egito, significava o vencimento, a vitória sobre uma manifestação de deuses demoníaca do povo egito, ou do povo egípcio. E agora nós vemos a 10ª e última, quando seria a morte de todos os primogênitos. Interessante que para os judeus o cordeiro, mas os egípcios, os filhos primogênitos, estariam morrendo. Por isso que o início do texto, no verso de número 3, diz assim o Senhor: separem para cada um de si um cordeiro. O cordeiro estaria tipificando, o cordeiro estaria substituindo, por isso que a expressão é substitutiva. Aquela morte do cordeiro era um ato profético. E quando você vai para João, capítulo 1, verso 29, João Batista, João o imersor, João o que batizava, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Este é o Cordeiro que, ano após ano, em todas as festas de Páscoa, o povo imolava, tipificando Cristo. Mas naquele momento, naquela época, na época em que Jesus estava entre nós, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que durante gerações e séculos vinha sendo, como ato profético, profetizado, desejado, se tornando então o Messias, o Machia, Jesus, Yeshua, Ha-Machia, Jesus, o Messias, o Cordeiro esperado. Então é muito importante quando nós lemos esse texto, para nós termos esta visão do que significa isso. E aí nós aprendemos algumas coisas. Primeiro que nós aprendemos que neste momento da Páscoa, o Senhor está falando sobre proteção. E Sebe fala sobre proteção. Sebe fala sobre as mãos de Deus sobre a nossa vida, o cuidado de Deus. O verso de número 7 diz assim: tomarão do sangue poloão em ambos os umbrais e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Então era preciso que pegasse o sangue daquele cordeiro. Não beberiam do sangue, não comeriam sangue, comeriam o corpo, mas não o sangue. Mas o sangue seria um sinal. Ele teria que estar na verga, no umbral da porta. O verso de número 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o anjo destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, portanto, que naquela noite havia uma proteção. Quando nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós estamos protegidos pelo Senhor. Estamos debaixo da sebe do Senhor. Daqui a pouco nós vamos comer do pão, vamos beber do cálice que simboliza o sangue de Cristo. Simboliza aqui sobre a nossa vida a proteção do Senhor. Estamos debaixo da sebe de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque você está debaixo da sebe de Deus. Segunda coisa que aprendemos aqui, irmãos, que há um livramento.
O verso de número 8 diz assim: naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Comer a carne do cordeiro, mas com duas coisas mais. Primeiro, pão sem fermento. O pão sem fermento significa, irmãos, um pão preparado às pressas. Não deixar a massa crescer. Aquele pão significava pressa. Significava que o povo, como nós lemos depois no verso de número 11, que o povo tinha que estar preparado, pronto para a saída, porque haveria livramento. Depois diz que o povo tinha que comer com as ervas amargas. Sim, para se lembrar do período de escravidão. Irmãos, o período de escravidão para o povo representa para nós o período longe de Cristo. O período que nós estávamos no mundo sem Deus, sem salvação. O amargor, a tristeza, o sofrimento. Então é isso, a erva amarga deveria trazer para aquele povo isso. Então eles deveriam comer do pão, comer o cordeiro com o pão sem fermento e com aquelas ervas, para mostrar o livramento que Deus estava operando, para se lembrar, para sentir a importância daquele momento. Significa dizer, meus irmãos, como nós, de vez por outra, devemos nos lembrar, comendo ervas amargas, aqui na igreja a gente, de vez por outra, faz, para nos lembrarmos a tão grande salvação operada em nossa vida. Nos lembrarmos do tempo do cativeiro debaixo de uma mão pesada do inimigo de cada um de nós. Por isso que o Senhor lembra para o povo, vocês têm que se lembrar disso. Ano após ano, vocês têm que fazer para se lembrar do período em que estavam escravos. Participar do momento da ceia do Senhor nos lembra, nos faz lembrar do livramento que o Senhor tem dado sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Terceira coisa que aprendemos, identificação. Identificação como povo de Deus. Somos identificados como povo de Deus. O capítulo 11, no verso 7, na parte C do verso 7, diz assim: para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Irmãos, que coisa impressionante, né? Outro dia eu fiquei pensando, quando li esse texto, vamos supor que algum judeu, amigo de algum egípcio, comentasse com o egípcio: olha, nós vamos fazer isso, isso, aquilo, porque Deus falou por meio de Moisés, e Moisés nos mandou nos preparar. O cara era amigo do egípcio, trabalhava assim, junto e tal. E aí aquele egípcio ficou na cabeça com isso. Naquela noite o egípcio pegou e passou também no umbral da sua porta qualquer tinta. Ele disse: eu vou fazer isso. Talvez tenha pego até um cordeiro, eu vou fazer isso. Mas o Senhor disse: eu vou fazer distinção entre o egípcio e o filho de Israel. Ou seja, não adianta maquiar. Eu não sei como. Não sei como é que o anjo identificava isso. Isso é coisa sobrenatural, né? Hoje estávamos reunidos com os irmãos ministradores de louvor aqui da igreja, conversando alguns aspectos. E aí um dos irmãos, nós estávamos comentando sobre os pastores, quando vão fazer o ofertório, e está acabando o louvor, e assumem aqui e tal, estávamos comentando sobre isso. E aí um dos irmãos, eu creio que ele esteja falando graciosamente, ele disse assim: o apóstolo, quando pega e começa a cantar junto, a gente sabe que é uma voz sobrenatural, né? Eu não sei se ele estava falando, querendo dizer sobre afinação, desafinação, a voz sobrenatural, né? Mas a forma como Deus age, de forma sobrenatural. Como é que o anjo sabia que de forma sobrenatural? O sangue era de um cordeiro, era de um animal. Será que se os outros fizessem a mesma coisa, teria o mesmo resultado? Eu creio que não. Eu creio que não, porque estava o coração. Não adianta você falsear.
Isto aqui está falando da identificação do povo de Deus. O Senhor está dizendo assim, ó, eu vou saber quem é egípcio e quem não é egípcio. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele disse o seguinte: haverá um dia em que nós nos reuniremos e eu vou separar o joio do trigo. Ele disse, olha, para os ceifeiros, ele disse, olha, quando os fazendeiros, as pessoas estavam plantando, falaram com ele, olha, tem algum joio no meio do trigo, devemos separar agora? Ele disse, não, faça isso agora não. Deixa para o momento da colheita. Quando vier a colheita, nós separaremos o joio do trigo. O trigo vai para o celeiro, o joio será amarrado e será jogado para ser queimado. Haverá um dia em que esta figuração, tipificando o sangue do cordeiro no umbral da porta, terá sentido. Terá sentido. Impressionante, portanto, irmãos, começarmos a entender que não importa estarmos aqui sentados, comermos do pão, bebermos do cálice, Paulo fala sobre isso, se não discernirmos espiritualmente este momento tão jubiloso, com tanto significado para a nossa vida, se não comermos o pão e bebermos do cálice, entendendo que Cristo morreu por nós na cruz do pecado, do Calvário, morrendo pelos nossos pecados para nos trazer salvação e vida. Por isso, irmãos, precisamos entender que isso, além do livramento, nos identifica como povo de Deus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Porque eu sou identificado, eu tenho em mim as marcas de Cristo. Eu não sei como é, mas o Senhor sabe. E naquele dia, e naquela hora, quando o anjo tocar a trombeta, nós nos encontraremos com ele. Quarta questão que nós aprendemos aqui, irmãos, é a bênção da preservação da raça e das promessas. O verso 12 diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses executarei juízo. Eu sou o Senhor. O egípcio sofreria bastante, muito abaixo. Todos os primogênitos dos egípcios, do faraó ao menor e dos animais. O verso 14 diz assim, e este vos será por memorial, celebrá-los-ei por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O estatuto perpétuo, irmão, significa uma aliança eterna. E somente o testador é que pode revogar isto. Deus é quem poderia revogar. Então, quando Jesus, o Deus Emanuel, esteve entre nós, por isso nós lemos nos evangelhos, principalmente em Mateus, ele diz assim, pegando o cálice, ele diz, este cálice é o pacto no meu sangue, é uma nova aliança, um novo mandamento vos dou. Fazer isto em memória de mim. Jesus muda o significado, porque agora o povo, embora escravo debaixo de Roma, não haveria a necessidade de acontecer o que aconteceu no Egito. E Jesus muda. A partir daquele momento, fareis assim em memória de mim. Irmãos, importante isso. Leia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 24. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 24. Significa dizer, irmãos, que muitas gerações depois, Jesus, com os seus discípulos, participa da Páscoa, da ceia, da última ceia. E Paulo aqui está instruindo a igreja que não mais participava do peças da Páscoa como havia sido instituído por Moisés, mas agora participavam todos os dias na festa conhecida como festa ágape, festa do amor, em que o povo comia do pão e bebia do cálice, em memória do Senhor Jesus. Paulo diz assim no verso 24, que Jesus, havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes, que o bebedes em memória de mim. Naquele momento lá no Egito, Deus diz a Moisés, fareis isto em memória. Agora Jesus diz, fareis isto em memória, até que eu venha.
Que libertação, que coisa tremenda. A gente que está aqui hoje, nós, irmãos em Cristo, passado tantos anos, 2014 anos depois da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, nós podemos entender, porque temos o antigo e o novo. Temos a velha aliança e a nova aliança. Nós podemos fazer a conexão, nós podemos entender o que Jesus fez por nós. Nós compreendemos o que Moisés estava dizendo profeticamente. E nós conhecemos a pessoa de Jesus que realizou a nossa salvação, cumprindo aquilo que Moisés orientava o povo a fazer, como ato de expectação, desejando, ansiando, esperando vir o Messias. Quando Cristo veio, ele disse: este sou eu. Este sou eu. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Portanto, irmãos, quando comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos pregando até que Cristo volte. Mas precisamos estar cobertos. Precisamos estar debaixo da sebe. Precisamos fazer parte desta família. Primeiramente, reconhecendo os nossos pecados e aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não adianta estar aqui se não houver a marca. Porque quando o anjo do Senhor convocar, só estarão com ele aqueles que têm a marca. Não adianta fazer disfarce. Precisamos ser autênticos, originais e genuínos diante do Senhor. Segundo, precisamos estar batizados. Plena comunhão. Mateus capítulo 28. O Senhor, no verso 19 e 20, diz assim para nós: ide por todo mundo pregar o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando, ensinando, fazendo discípulos de todas as nações. As pessoas que, quando aceitam a Jesus, como condição sine qua non, não para serem salvas, mas para demonstrarem que fazem parte do reino, devem passar pelas águas batismais, águas da purificação, para demonstrarem como pública a profissão de fé diante dos homens que agora fazem parte desta geração, destes filhos benditos do Senhor. Nós não precisamos nos circuncisar, nós não nos tornamos judeus, não, nós não fazemos parte, nós somos filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo. Por isso que João, no capítulo 1, verso 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Há um poder, uma autoridade espiritual. Há uma escritura que é lavrada e o nosso nome é escrito. E nós temos, então, a filiação dada por Jesus, nosso irmão mais velho, conquistada na cruz. E todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador se torna filho de Deus. Este é o poder, é o dunamis. É algo sobrenatural. Nós não podemos explicar como. Mas uma coisa nós podemos saber, que isso faz parte do nosso DNA espiritual. Comer do pão e beber do cálice, irmãos, não pode ser um ato rotineiro, comum. Embora seja rotineiro e comum, ele é singular. Porque nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice. Notem que quando lemos o texto, no verso de número 12, o Senhor diz assim: eu ferirei os egípcios. Ferirei. Mas ele disse: nenhum de vós sofrereis nada. Sabe por quê? Por causa do sangue. O sangue estava no porta da casa. Por causa do cordeiro que nós comemos. Então o egípcio, aquela praga que viria, não os alcançaria. Eles moravam em Gósen. Gósen era um subúrbio do Egito. Gósen era um lugar de escravos. Portanto, irmãos, não era nenhum lugar de zona sul, com escoamento, com saneamento básico. Não, devia ser uma grande favela. Havia ali cerca de 2 milhões de pessoas. Havia regiões boas e regiões muito ruins. Não era por causa da condição da vida. Era algo sobrenatural na vida deles. O sangue, portanto, e o corpo do cordeiro trariam para eles uma proteção espiritual. Traria salvação, traria cura.
Portanto, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos profetizando na nossa vida as bênçãos contidas na palavra, a cura, a manifestação do poder de Deus, a saneamento na nossa vida, e nós nos tornamos uns com o Senhor. Foi a promessa de Jesus, para que ao Pai ele seja um, assim como eu e tu o somos. Nós seremos um com o Senhor, a nossa vida estará com o Senhor. Nós poderemos, então, viver acima da mediocridade de uma geração sem Deus, perdida, sem salvação. Vale a pena, então, irmãos, participarmos disso. Vejam, gerações após gerações, os judeus praticaram essa palavra profética. A partir de Jesus, os judeus não mais conseguiram fazer a Páscoa como eles faziam antes. Não conseguiram mais. Nem o cordeiro comem mais. Estive participando em festas de Páscoa com alguns judeus, lá em Jerusalém, aqui no Rio de Janeiro. Eles colocam um ossinho de cordeiro, simbolizando. Não fazem mais. Não há mais a imolação de animais. Não tem mais. Mudou. Eles nem sabem por quê. Porque Jesus disse, não mais, um novo mandamento. Eles não acreditam, mas não podem realizar. Estão impedidos, porque o verdadeiro Cordeiro já veio. E Paulo, de uma maneira assim, tremenda, Paulo fala em Efésios que aquele que desceu às profundezas subiu levando consigo o cativeiro. Então, quando Jesus subiu levando consigo o cativeiro, não há mais por que fazer sacrifícios. Não há mais por que fazer aquilo que antes se fazia. Porque agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Como diz João no capítulo 1, verso 14. E habitou entre nós, o tabernáculo do Senhor veio. Portanto, irmãos, comer do pão e beber do cálice é pregar esta mensagem. É falar dessa verdade, até que Cristo volte. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga para o irmão que está ao seu lado, até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Diga assim comigo, Maranata, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos então participar? Os pastores, os diáconos, os diaconistas que vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Vamos passar aqui. Nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor pelos elementos da ceia do Senhor. Amanhã, dia 10, as mulheres estarão aqui reunidas nesse jantar que falamos, também devido ao Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8, foi ontem. E a irmã Marilyn foi homenageada numa folhinha e numa homenagem que recebeu pelo Dia da Mulher. Então, ela vai estar orando agora, agradecendo ao Senhor pelos elementos da ceia do Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, porque podemos falar contigo, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque só tu és merecedor de receber toda a nossa adoração, Senhor, todo o nosso louvor nessa noite. Nós te louvamos, Pai, pelo teu sacrifício que tu fizeste ali naquela cruz do Calvário, derramando, Senhor, o teu sangue, Senhor, por amor a cada um de nós. Nós glorificamos o teu nome, Deus, e que nessa hora tu vem estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Toma conta, Senhor, das nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os pecados da nossa nação, Deus. Do nosso Rio de Janeiro, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.
leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua luz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
Frescos como a neve, aceitos como amigos. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Somos livres porque Cristo nos torna livres. Nada além do sangue. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, no meu sangue, é a nova aliança. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos pegar o pão. Segure o pão na sua mão. Agradeça ao Senhor por essa tão grande salvação. Diga para o Senhor o quanto você é grato pela morte substitutiva dele na cruz do Calvário. Na vida de cada crente tem que haver uma cruz. É a graça imerecida do Senhor. Agradeça ao Senhor. Fale com Ele: Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Pegue o pão e vamos comer dele em memória do Senhor Jesus. Comamos todos. Irmãos, o sangue de Jesus me traz uma figura de uma balança, aquelas balanças antigas de 2 pratos. E num dos pratos está a nossa vida, e o prato está bem baixo, bem pesado. E a palavra do Senhor nos mostra que basta uma gota do sangue de Jesus para equilibrar o prato. É como se tudo aquilo que somos, que está naquele prato desequilibrando a balança diante do Senhor, com o sangue de Jesus, apenas uma gota, nós nos tornamos aptos diante de Deus a receber a salvação eterna, a vida eterna, na pessoa de Jesus Cristo. Pegue o seu cálice, levante-o bem alto e diga: Senhor, obrigado. Obrigado pelo sangue de Jesus, sangue da nova aliança, que nos torna um em Cristo Jesus. Obrigado porque esse sangue perdoa, esse sangue cura, esse sangue transforma, esse sangue traz libertação, esse sangue me introduz na família mais bendita desta terra. Esse sangue nos torna aptos a sermos cidadãos do reino de Deus. Senhor, esse sangue nos torna alvo mais que a neve. Obrigado, Senhor. Faça a sua oração diante do Senhor. Faça agora, diga para Ele o quanto você é grato. Sim, Senhor, receba a nossa oração, a nossa gratidão.
Em nome de Jesus. Queridos, agora vamos trocar esse cálice. Vamos nos abençoar mutuamente. Espere uma palavra profética na vida de um irmão, de uma irmã. Diga para ele o quanto é importante este momento. Sangue é a sebe viva do Senhor sobre as nossas vidas. Estamos debaixo da sebe de Deus. Aleluia. Aleluia. Pegue do cálice. E agora todos, como irmãos em Cristo, vamos beber do cálice em memória do Senhor Jesus. Bebamos todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: até que Cristo volte. Maranata, até que Cristo volte. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol. ansiamos por esse Das dia. nuvens voltará. Declarei então O ano do Senhor. o ano do Senhor. Hoje Sião virá. Hoje Sião virá a salvação. Que bênção podemos dizer. Esses são dias Elias. Declare, declare. Declare a palavra de Deus. Dias também de Moisés, teu servo, reinando outra vez. Mesmo vencendo batalhas, angústia, carência e dor, ainda se ouve a voz que clama: prepare o caminho ao Senhor. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel, os ossos se levantarão. Dias também de Davi, teu servo, teu povo em adoração. Dias de grande colheita, os campos abramos estão. Somos obreiros nesta linha, pegou a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, hoje Sião virá a salvação. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que
Deus, levante a sua mão para o céu. Sim, Senhor. Prepara a tua noiva, Pai, para aquele grande dia em que tu has de vir. Como ansiamos, Pai, estar contigo e viver contigo para sempre. Receba a nossa adoração. Cura as nossas feridas, as nossas dores, angústias mais profundas. Entre nós, tantos irmãos e irmãs, tu que sondas o coração, sabes o que há em cada um de nós. Recebe, Senhor, a nossa oração nesta noite, a nossa petição que está naquela salva de oração, a petição do irmão que nos assiste pela internet. Ouça também a sua oração, porque esperamos aquele que era, que é e que há de vir. Como foi nos dias de Elias, como foi no dia de Moisés, assim também será no dia da volta do Senhor. Nós esperamos em Ti. Salva-nos, cura-nos, transforma-nos, liberta-nos, e nós Te daremos toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, aquele que pagou o preço, aquele que equilibrou a balança diante de Deus, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estamos, e sobre o Israel de Deus por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todo sempre, até que Cristo volte. Amém e amém. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de louvar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de adorar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E dos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia,
coração, pois o noivo se aproxima. Teu coração, pois o noivo se aproxima. Prepare o teu coração, pois o noivo se aproxima.